E eu quero começar a exibir aqui, gente, o Reinaldo Azevedo tem um programa chamado Reconversa, que esse, ao contrário da Band, não dá problema de mostrar no YouTube. E eu quero mostrar a entrevista que o nosso querido Marco Aurélio de Carvalho, que eu quero trazer ele aqui na Folha Democrata, deu recentemente, falando a respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver juntos esse trecho. Explica para o nosso público, e tem aquelas indicações que o presidente faz, que são privativas da indicação do presidente, enfim, passa pelo crivo do Senado e tal, e tem o quinto constitucional. A indicação feita pelo presidente, é claro que ela tem um viés político, é o presidente que está indicando, meu Deus do céu. Tem. Claro. E por que a Constituição faz isso? Por que ela faz isso? Tem um motivo para ela fazer Tem. isso. Tem motivo. Tem motivo. É uma infiltração política dentro do sistema de justiça. Sim, até porque ele foi eleito. Entende? Claro. Como a justiça não é eleita, ele foi eleito. Você põe o peso. É uma infiltração da política no direito. Correta. Submetida a requisitos que são subjetivos, Claro. mas que Sim. não são o mínimo necessário. Agora, é a tal da reputação ilibada e o conhecimento jurídico. Isso. Né? E o quinto Obrigado, constitucional? Lilian. Me manda e-mail. Por que o quinto constitucional também é político? Explica o que é o quinto constitucional e Isso por que ele é político. oxigena as cortes, né? Na verdade, 1/5 das vagas, elas são providas de forma R$17, alternada, gente, vamos lá. por representantes da advocacia e do Ministério Público, Isso. e a prerrogativa da indicação frente à formação da lista, que no caso dos advogados é feito pela OAB Nacional, no caso, evidentemente, né, dos tribunais regionais federais, e também no caso do STJ, né? Já no caso, enfim, dos tribunais de justiça, a lista é formada pela OAB estadual, né? Isso. E aí os nomes são submetidos ao presidente, no caso dessas indicações do STJ e dos tribunais regionais federais, de cada um dos 6, e no caso do governador é submetido, evidentemente, a ele, né? Depois que a OAB estadual forma a lista para os desembargadores do Tribunal de Eu te Justiça. pedi isso porque eu estou querendo dizer o seguinte, tudo é crivo político. Sem dúvida. E, portanto, você tem um grupo, você não pode influenciar? Tem obrigação de influenciar. Nessa clivagem política? A diferença é que isso que o Estado de São Paulo não falou é o seguinte, que a influência empresarial que existe, que é perversa e que inclusive é muito mais forte, ela se dá na formação dessas listas de uma forma extremamente contrária ao interesse público. Isso. Parte dessas pessoas está defendendo interesses privados nas mais altas cortes do país, nos tribunais dos mais variados tipos e espécies, nos diversos rincões desse país que tem dimensões continentais. Nós fazemos isso às claras, a gente quer gente comprometida com os nossos princípios e valores, queremos gente garantista, queremos gente, evidentemente, progressista em princípios e valores, mas gente, evidentemente, que vai honrar No fim do a indicação. dia, Marco, é tudo. E se você fizesse isso a socapa, fizesse isso escondido, Isso. para usar expressões que o editorial do Estadão usaria, a socapa e a sorrelfa? Mas não. Você está fazendo Vou te dar um isso às exemplo, nós defendemos um nome que nem precisava da nossa defesa, porque já era um nome luminoso, já de largada, tinha o apoio de toda a OAB, da ministra Dani Teixeira, do STJ. Olha, Reinaldo, valeria a pena depois você se debruçar, o Valfrido seguramente deve ter em detalhes, as decisões exaradas por essa ministra, que já está sendo chamada pelos colegas e pela advocacia, Tá aí uma pessoa que daria uma belíssima entrevista. Convidada desde já. a ministra da Cidadania. A Dani Teixeira é uma mulher feminista, Magnífica. extremamente importante, uma mulher assim, maravilhosa, extremamente garantista, decisões humanas. Ela está numa turma criminal. Rigorosa no tratamento do crime organizado, das organizações Rigorosíssima, bem lembrado, rigorosíssima. Ela não passa pano, evidentemente, mas é uma mulher que tem um senso de justiça. Foi uma das nossas melhores indicações. A indicação do presidente Lula é um acerto, temos que reconhecer, louvar, aplaudir, reverenciar, e que venham outros, né? Tivemos agora uma indicação, o Alfredo também conhece, do Fabrício, que virou ministro do TST, que é uma figura humana maravilhosa, 30 anos de advocacia, um sujeito, olha, foi tão bonito, nós assistimos a posse dele, levou o clube da esquina, e você percebe, na verdade, as pessoas que estavam lá, né, valeu a pena ganhar as eleições por conta disso, entre outras coisas, né? Então a gente que tem espírito público, tem noção exata das suas responsabilidades, nós não queremos um ministro para chamar de nosso, nós queremos alguém que tenha coragem de ser contra-majoritário, de dizer o direito, independentemente de quem, porventura, tenha que confrontar, sejam quais forem os interesses econômicos, né, por mais que sejam, enfim, né, evidentemente significativos e vantajosos, mas alguém que tenha coragem de não se curvar frente à pressão da opinião pública. Nós sabemos o que aconteceu no país, quando na verdade os tribunais se curvaram à pressão da opinião pública. Você denunciou isso, você também, vocês sabem bem o que aconteceu na época da Lava Jato. O próprio Supremo, cá entre nós, em determinado momento, chegou a embarcar, né, nesse navio, Tanto é que os dois pés, né? parte do peso do Supremo, que hoje, parte dos ataques ao Supremo,
deriva da chamada, mudou de posição. Acontece o seguinte, ele acertou a posição, ele não mudou de posição. A posição andava muito errada. Decisões ali foram tomadas, enfim. Pois é. Eu não sei por que a parte da imprensa estranha essa infiltração política no sistema de justiça, que é muito comum em outros ordenamentos, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos elegem juiz. Ou seja, há foros e que o juiz é eleito pela população. Essa é uma situação de eleição indireta do juiz. Exato. Eleição direta. O representante do povo nomeia ou participa do processo de nomeação do juiz. Isso aqui que a imprensa é contra esse tipo de coisa, porque ela também é contra, por exemplo, que tem a influência do mercado financeiro e indicação do Banco Central, claro. Entendeu? Por sinal, um tema interessantíssimo. Uma coisa pode, outra não. É uma coerência implacável. É preciso ser implacável nessas coisas. De uma coerência implacável. Você tem toda razão. Coerência zero. Então nós estamos muito à vontade. Veja, o presidente ele tem o direito de escolher quem ele quiser. E a gente tem dito, e aqui quero aproveitar para repetir, que ele vai ter sempre o nosso apoio. Foi ele que recebeu 60 milhões de votos e, portanto, a confiança do povo brasileiro para fazer, entre outras, essas escolhas. Foi ele que recebeu, é a ele que cabe escolher, enfim, quem ele quer ver nesses tribunais. A nós, evidentemente, sociedade civil, humildemente, cabe o nosso direito de opinar e nós estamos exercendo esse direito. Né, espero que ele nos ouça, né? Quero ter, digamos, a alegria de poder dizer que ele está nos ouvindo. E não vejo nenhum problema em relação a isso, porque... Eu fui apóstolo do presidente Lula, falar. E eu pude presenciar uma cena muito bacana. O presidente subiu a rampa do Planalto, naquela... é um momento emblemático, né? Que se reúne eu não vou dizer nem setores sociais, mais do que isso, setores menos válidos da sociedade estavam ali subindo a rampa. É uma foto histórica. Uma foto histórica, ou seja, é um caminho das pessoas menos privilegiadas ao poder. Né? E eu me lembro que o presidente atravessa aquele salão e lhe dá um abraço. Rapaz, tem uns malucos aqui, tipo, no chat muito loucos, né? Continuem aí, ô fãs de Ricardo Nunes, Tarcísio, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos continuar ouvindo o Mac, porque ele é um cara com muita informação. Vamos lá. Eu estava lá, eu vi isso. E eu pensei, tá aí um primeiro-ministro do governo do presidente Lula. Você se transformou nesse cara influente no governo do presidente Lula dentro do grupo que você criou e que você coordena. Mas você acabou, ainda não se tornou ministro do presidente Lula. Penso eu que mais por vontade sua do que do próprio presidente. Queria que você nos contasse sobre isso. Olha, importantíssima pergunta. Você sabe que talvez, acho que o maior ganho da Obrigado, minha vida, Alexei. não tem problema em dizer isso. E o abraço é reconhecimento da defesa corajosa que você fez do presidente. Absolutamente desinteressada, né? No momento em que, assim como vocês, nós não estávamos fazendo aposta, porque se tivéssemos, provavelmente estávamos fazendo a aposta errada. Porque nenhuma previsão dizia o contrário. Vocês tiveram essa coragem, então não é um trabalho meu, é nosso, né? Tem essa dimensão coletiva, eu quero aqui reconhecer, evidentemente, por uma questão de honestidade. Vocês fizeram parte disso tudo e uma parte importante desse processo, né? Mas você sabe, Valfrido, eu tenho dito, né? Um dia desse eu conversei com a minha filha e eu tive o privilégio, o presidente explicou para ela um pouco a formação da ONU, ela tinha uma prova, foi uma cena muito bonita que eu estou me permitindo confidenciar aqui, né? Isso, uma cena da intimidade, né? E eu fiquei extremamente orgulhoso, né, daquela situação e ela sabe, evidentemente, de toda a relação, carinho, respeito, admiração que eu tenho por ele. E ela perguntou para mim, né, o significado daquela relação. Como ela gosta muito de arte, ela tem 17 anos, está prestando vestibular agora, né, mas gosta, e é uma artista, inclusive, de mão cheia. O artista que ela mais gosta é o Van Gogh, né? E eu falei para ela, é como Meu querido Alexei, você não vai passar por trote, mas você acabou de ganhar um curso de jornalismo básico que nós temos aqui, são 9 aulas. Espero que você goste e que você continue aqui com a gente neste canal com conteúdo exclusivo para você, meu querido. Você pudesse conviver com ela é das artes plásticas. Ela é das artes plásticas e tem uma habilidade impressionante, então a gente, em qualquer lugar do mundo, do país que a gente está buscando exposições, aliás, é um vício que a gente mantém e que é muito saudável, esse amor pela arte, né?
em especial a arte brasileira, né? No meu caso, no dela também, enfim. Mas ela tem esse ídolo, né? Esse pintor que, enfim, é um pintor absolutamente atemporal. E eu disse para ela, olha, é como se você estivesse convivendo com Van Gogh. Tem esse significado para mim, que é talvez o seu maior ídolo, né? O presidente, eu tendo o privilégio de conviver com ele, por generosidade dele... Porque o Van Gogh não tem uma orelha, eu não tenho um dedo. Ele não tem um dedo, é verdade. Você vê que eu e o Van Gogh, a gente tem uma coisa em comum, só que deslocou um pouco a parte que perdeu. A perda O meu foi sem querer, o Van Gogh é ele que contou. A perda da orelha do Van Gogh... Tem acesso sim, como membro, Alexei. A playlist está na home do nosso canal. Olha lá, curso de jornalismo básico, 9 aulinhas, espero que goste. Se mais pessoas se tornarem membras, teremos mais aulas. É mais, digamos, polêmica do que a do dedo. A do dedo dele foi, de fato, na prensa. O Van Gogh tem N teorias, né, que o biógrafo já lançou. Mas você sabe, Reinaldo, que eu acho que foi muito bacana poder dizer para ela, talvez não tivesse nada mais importante do que o privilégio dessa relação. E nessa relação eu pude perceber uma coisa, Valfrido, estou falando para você com absoluta honestidade. Quando você tem um ídolo, e eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso, algumas matérias, quando falam a respeito de mim, colocam isso como se isso fosse algo negativo, do que eu tivesse que me envergonhar. Mal sabem eles que eu me orgulho muito, né, disso, porque de certa forma a minha militância e minha vida estão diretamente relacionadas. Porque você se envergonharia de alguma coisa que você mesmo já proclamou? Você tentou esconder alguma coisa? Nunca, pelo contrário, acho que os sinais são evidentes. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu tenho uma alegria absolutamente incontida. Mas você sabe que quando você convive com o ídolo, a tendência que a gente tem é em algum momento, digamos, quebrar o cristal. Você vê a dimensão humana, pode ter uma decepção aqui, outra ali, e eu encontrei nesse convívio extremamente prazeroso e gratificante o ser humano que eu sempre imaginei que o presidente fosse. Então, a minha admiração por ele, o meu respeito, o meu carinho, né, as minhas reverências não podiam ser maiores. Não quebrou o cristal. Pelo contrário, eu confirmei que ele tem essa dimensão humana, que só um ser humano, enfim, com a capacidade de se indignar frente às coisas que ele se indigna e se indignou e vai continuar se indignando a vida toda, que é o grande motor da militância dele, tem condição de fazer. Eu vejo coisas do cotidiano, no dia a dia dele, que me encantam ainda mais. Por que eu estou falando isso? Porque acho que nada seria mais importante para mim, absolutamente nada, do que poder ter o privilégio desse convívio. Eu, às vezes, ouço e escuto sempre com muita atenção o presidente Lula, sempre uma oportunidade de aprendizado. E é uma pessoa que tem uma leitura, presenciei uma conversa dele com um grande intelectual, não vê o caso que não era, inclusive, digamos, petista, e continua não sendo, mas curioso, um dos maiores intelectuais do país. E eu vi o rosto desse sujeito, olhando para o presidente Lula, com a esposa, que é uma graça, inclusive, que é uma figura maravilhosa, mas ele, assim, perplexo, de falar, poxa, não é possível que ele leu as cartas de José de Alencar, e ele fez uns comentários, assim, que profundos sobre determinadas obras e coisas que ele tinha lido, não agora na prisão, que ele leu bastante, mas a vida toda sempre leu. Um sujeito culto, um sujeito que se interessa pelas pessoas, pelas coisas, se conecta às pessoas. Isso é uma coisa sincera, real. E eu senti isso no encontro que você promoveu na sua casa, com seus funcionários, isso me chamou profundamente a atenção, né, ao mesmo passo em que ele estava conectado, né, evidentemente com as pessoas que foram por você convidadas, né, naquele momento. Em outros momentos, eu tive com ele no Secov, uma funcionária, na verdade, do Secov me chamou de canto e falou, olha, impressionante, nós reunimos os 30 maiores empresários da construção civil e ele falou coisas importantes sobre o papel que a construção civil tinha para a geração de emprego, sobre a responsabilidade que a construção civil tinha de empoderar a classe trabalhadora com salários melhores, que isso, no final das contas, voltava para eles próprios, sobretudo para quem construía moradias, né, enfim, voltadas a populações menos favorecidas economicamente, e aquela funcionária me disse, falou, era impressionante, eu só acredito porque eu estou aqui, na frente dessa turma super importante, ele fala a mesma coisa que ele fala pra gente, ele está defendendo a gente. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel.
Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.